Glória a Deus, seja bem-vindo, meus irmãos, seja bem-vindo, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, decência e ordem. E o tema da lição é os dons espirituais unindo a igreja. Seu textuário: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E a verdade prática vai dizer assim: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. E a nossa lição está dividida dessa vez em 4 unidades. E a primeira unidade vai tratar a respeito dos dons de revelação. A segunda, dons de poder. A terceira, dons de inspiração. E a quarta unidade vai falar sobre um corpo e muitos membros. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Se você já é inscrito no nosso canal, gostaríamos de lhe agradecer. Nosso muito obrigado. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Estamos aí com uma meta para atingir de 500 inscritos no nosso canal. Já estamos chegando lá, mas precisamos da sua ajuda. Precisamos aí do seu pequeno incentivo de simplesmente se inscrever-se no nosso canal. O ato de você se inscrever, você está nos abençoando, e o Senhor retribuirá com esse simples gesto de se inscrever no nosso canal. Você, meu irmão, minha irmã, diga de onde está falando, qual a cidade que você está falando. E você, se é professor, professora, diga qual é a sua classe e diga qual é aí a congregação e o estado que você também está residindo. A introdução da revista ela vai falar a respeito dos dons, novos dons que estão disponíveis até hoje, estão disponíveis para as igrejas, para o corpo de Cristo. A introdução fala assim: os 9 dons podem ser agrupados em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. Cada uma dessas categorias, por sua vez, inclui 3 dons, a saber, 2 pontos. Primeiro, dons de revelação. Esse dom de revelação está incluindo a palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Está incluído nesse dom. Agora, o dom de poder, ele inclui 3 categorias: o dom de fé, os dons de curar e o dom de operação de milagre. E o dom de inspiração também tem 3. É o dom de profecia, dom de variedades de línguas e interpretações de língua. E vamos ver na primeira unidade os dons de revelação. A primeira unidade vai falar sobre os dons de revelação. Dentro desses dons de revelação estão ali comportados 3 dons, que são a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. E a revista diz que serve para a blindagem espiritual do corpo de Cristo. Então, esses dons, eles servem para que agora a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, seja blindada, seja ela ali sendo protegida e guardada por esses dons, que eu e você, meu irmão, podemos estar utilizando para que possamos estar edificando o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E a revista ela continua dizendo assim: são imprescindíveis para o momento atual da igreja e atuam na formação profunda do salvo, principalmente no discernimento frente às heresias e erros doutrinários. Então vamos ver aqui mais aqui na frente por que esses dons são imprescindíveis para as heresias e também para os erros ordinários. Então são algo assim recorrente dentro das nossas igrejas, esse tipo de situação.
Situação essa também que a igreja de Coríntios estava passando. A gente vai observar que a igreja de Coríntios tinha todos os dons, ela não tinha falta de dons, mas tinha todos os dons à disposição e eles utilizavam esses dons, só que eles não sabiam como utilizar e eles estavam fazendo uma certa bagunça ali com o uso desses dons. E Paulo vem agora orientar com relação a esse uso. E número 1 vai falar sobre a palavra da sabedoria. Ele usa o versículo de versículo 8, que diz assim, ó: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E o que é a palavra da sabedoria? A revista ela faz o seguinte comentário, diz assim: a palavra da sabedoria é uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida pessoal do crente. Então olha só, então a revista está dizendo que a sabedoria, a palavra da sabedoria é algo sobrenatural, né, que o Espírito Santo de Deus revela sobre algo da vida pessoal do crente. E a revista continua: a sabedoria provém estritamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito e ensino da palavra de Deus. Aí ele dá o exemplo aqui da questão de Salomão. Salomão lá no 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, que é justamente quando Salomão ele tem ali uma revelação da palavra, ele faz o uso desse dom da palavra da sabedoria, né? Que quando entra aquelas duas mulheres no salão real, ele está ali no trono, e as duas mulheres apresentam a situação de que uma havia ficado com o filho da outra, porque as duas moravam juntas, e ali um dos filhos recém-nascido havia morrido, e ao acordar, as duas queriam ficar com o filho que estava vivo. E essa confusão foi parar lá na sala, no trono do rei, né? E Salomão agora tinha que decidir com qual das duas mulheres o filho vivo ficaria, né? Então você conhece a história, e ele tem ali, usa esse dom da palavra de sabedoria para que decida ali com quem vai ficar, né? Então essa é a palavra de sabedoria que o Espírito Santo deu a ele, né? Não foi ali uma revelação, né, que ele tenha visto alguma coisa, né? Então vamos observar isso, que é uma palavra de sabedoria, que ele ali, o Espírito Santo deu a ele essa forma de conduzir, de resolver a situação, né? E o número 2, ele vai falar a respeito da palavra do conhecimento. Ele faz uso do versículo 8, que diz assim: e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E o que é a palavra do conhecimento? A revista vai fazer o comentário. Diz assim, ó: este dom, por sua vez, trata do conhecimento profundo e de origem divina. Está ligado ao primeiro, está ligado ao dom da palavra da sabedoria, também está ligado ao primeiro e deve ocupar um lugar primordial na vida dos fiéis. E a revista continua: a ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas de uma maneira sobrenatural. A palavra do conhecimento é a capacitação do crente movido pelo Espírito para declarar fatos que estão em oculto ou que ainda não ocorreram. No Antigo Testamento, Elias e Eliseu foram exemplo de manifestação do conhecimento divino. E também tem outros exemplos aqui que a revista coloca, que é o exemplo de Pedro e Ananias, né? Paulo lá em Atos, no capítulo 27, e também o exemplo próprio de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, e no Mateus, no capítulo 20. Então aqui a palavra do conhecimento, ele é algo bem mais profundo, algo que o Espírito revela, aquilo que está oculto. Aquilo que está oculto ocorreu, aconteceu, mas essa pessoa que vai ser usada como instrumento na mão do Espírito, não participou, não viu, não sabe de nada, mas o Espírito revela a ela. E ela vai agora colocar a situação ali, dizer o que aconteceu, porque o Espírito vai revelar o oculto e o profundo do que aconteceu. Então, essa palavra de conhecimento, ela pode estar ligada também ela está ligada com a palavra de sabedoria,
pode acontecer as duas de uma vez, né? Podemos dar como exemplo a palavra de conhecimento, juntamente com essa palavra de sabedoria, o caso ali de José, né? Que ele revela os sonhos de Faraó, né? Então essa revelação aí que o Senhor traz para ele, a revelação é a palavra de conhecimento, revela o oculto e o escondido revela ali para ele. E aí depois que ele revela, ele ainda dá uma palavra de sabedoria. Olha, vai haver 7 anos de muita fartura e 7 anos de seca. E então proceda dessa forma, dessa forma e dessa forma. Vocês sabem a história. Então o Espírito Santo ele faz com que José seja um instrumento na mão dele para que ele tanto haja com a palavra de conhecimento, também com a palavra de sabedoria. E o número 13, ele vai falar a respeito do discernimento do Espírito. Ele faz uso do versículo 10, que diz assim: a outros discernimento de Espírito. E a revista fala assim, vai dizer o que é o discernimento de Espírito. Diz assim, ó, na língua grega, usa-se o termo kiakirizes, que é traduzido como ato ou efeito de julgar, distinguir, ver claramente. Verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, se é procedente do espírito do homem, do espírito maligno ou do espírito de Deus. Então aqui, ó, esse discernimento do espírito, né, é algo sobrenatural, né? O espírito vai agir nessa pessoa e ele vai ter a capacidade, através do espírito, de discernir se essa ação que está acontecendo é algo que vem de Deus, se é algo que vem do homem ou se é algo que vem do espírito maligno, né? Então, o Espírito Santo consegue dar esse discernimento a essa pessoa para fazer essa leitura. E a revista continua dizendo assim: o discernimento é fundamental para reconhecer a natureza das manifestações do Espírito que ocorrem em nosso meio, né? Então, não só a discernimento do Espírito serve para dizer assim, se para ver a ação maligna, mas também a ação de Deus, né? Quando Paulo ele diz assim, olha, eu vi um anjo, ou um anjo me trouxe, me falou algo, então isso é um discernimento também espiritual, porque ele está discernindo que é algo que vem da parte de Deus, e também há de discernir algo que vem da parte do homem, ou quando vem da parte do maligno. Também Paulo, quando ele está passando ali, e ali aquela mulher que era uma vidente, que começa a falar e diz assim, olha, esses dois aí são homens de Deus, e toda vez que Paulo passava ali, e ela falava a respeito, e ela tinha ali uma fama, né, que todas as pessoas vinham com ela porque ela era adivinha, e ali Paulo chega um momento ali de repreender em nome de Jesus, e aquele espírito de adivinhos foge dela, e aí por isso Paulo e Silas são presos, vocês conhecem a história, mas Paulo, ele reconhece, ele discerne que aquele espírito que estava ali não era um espírito de Deus, apesar dele dizer, olha, esses que estão vindo aí são dois homens de Deus. Eu não estava condenando a Paulo ou falando mal de Paulo, mas Paulo discerniu, né, através do espírito, de que aquela mulher estava ali sob influência de um espírito maligno. A segunda unidade vai falar a respeito dos dons de poder. O dom de poder, ele abrange o dom da fé, os dons de curar e o dom das operações de milagre. Vamos falar primeiro do dom da fé. Ele faz referência ao versículo 9, que diz assim, a outro do mesmo espírito a fé. E a revista vai definir da seguinte forma, o dom da fé é diferente da fé salvadora. Então a revista já começa a dizer aqui que o dom da fé é diferente da fé comum que todo crente tem. Todo crente tem fé, é comum a todo crente. Mas a fé que ele se refere aqui é diferente dessa. E continua assim, ó. A fé como dom é uma capacitação do Espírito Santo para a realização de proezas e feitos sobrenaturais. Em nome do Senhor, essa fé é manifestada através de uma ação sobrenatural impulsionada pelo Espírito Santo.
né? Ele faz uma referência aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Então esse versículo do capítulo 13, o capítulo 13 é conhecido como capítulo do amor. Então ele vai falar assim: ainda que eu tenha fé, que eu consiga transportar o monte de um lugar para o outro, se não tiver amor, de nada adianta. Então Paulo está dizendo assim que essa fé é uma fé que consegue fazer algo sobrenatural, uma fé que consiga transportar um monte de um lugar para o outro. E a revista continua dizendo assim, olha, de maneira simples podemos definir este dom. Está definido aqui o dom da fé como a capacidade de outorgada pelo Espírito Santo para permear o campo do impossível, né? Então, é algo, né, que o crente faz, o ser humano faz, sendo objeto do Espírito Santo, que ele vai fazer algo no campo do impossível. Como é que um homem, como é que o ser humano vai poder transportar um monte de um lugar para o outro? Está no campo do impossível, né? Então, assim, coisas miraculosas que é feita através dessa fé. E é uma fé que não está aí, não é dada a todos, né? Porque Paulo vai dizer assim, olha, a uns é dado, não é a todos, a uns é dado o dom da fé. Então, existe a fé que todo cristão ele tem, agora existe essa fé, que é uma fé específica, é uma fé diferenciada, que é um dom que Deus dá a alguns. Mas existe também o dom da fé, que é algo que você não sabe, mas você tem aquela fé de que algo vai acontecer e tudo vai dar certo. É o caso de Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, lá no versículo 5, que ele é o episódio na qual ele pega o seu filho, Isaac, e vai sacrificar lá no monte, né? E também ele leva um servo com ele. E quando chega ali no pé do monte, ele diz para o servo dele, olha, fica aqui, que eu e o rapaz, está lá no versículo 5, a gente vai lá adorar e logo depois a gente vai voltar e vai se juntar a vós novamente. Então ele usa, esse diálogo que acontece. Então Abraão tinha certeza no coração dele, ele tinha essa fé de que de alguma forma, não sabia como, mas o Senhor ia prover, o Senhor ia providenciar, o Senhor ia resolver. Então ele tinha essa fé também no coração, né? Que não é comum a todo cristão. É uma fé que o Espírito Santo colocou ali no coração dele, ou foi produzido ali por Deus no coração de Abraão. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito dos dons de curar. Ele faz referência ao versículo 9 também, diz assim, e a outros, no mesmo espírito, dons de curar. E a revista vai definir da seguinte forma, os dons de curar são recursos utilizados por Deus para a realização de curas milagrosas. Uma observação que deve ser verificada neste dom é que ela está no plural. Isto indica que são várias as formas e manifestações de cura realizada através deste dom. Então, o dom de cura, ele pode ser manifestado de várias formas. E essas dessa variedade de formas aí, foram apresentadas ao longo do Evangelho, tanto por Paulo, por Jesus várias vezes, né? Paulo, quando passava a sombra de Paulo, a sombra de Pedro curava, a imposição de mãos também curava, simplesmente a palavra curava. Jesus, com lodo, curou o cego e de várias formas ali também Jesus curou. Então, não existe uma forma, então são dons de curar. Então, esses dons estão no plural. E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito da operação de milagres. Faz uso lá do versículo 10, que diz assim, a outro, operações de milagre. E a revista vai definir o que se trata. A operação de milagres ou maravilhas não pode ser confundida com os dons de cura. Olha só. Então, a operação de milagres é diferente da operação de cura. Apesar de essa operação de cura, aos nossos olhos, né, ela ser uma operação de milagres. Mas a revista ela faz uma distinção, diz assim, olha, milagres está no rol de maravilhas extraordinárias.
a revista vai dizer. E ela continua dizendo assim, ó, é a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus. Então, os dons de milagres é uma intervenção de Deus, uma intervenção extraordinária de Deus. E a revista continua. Tais realizações ocorrem na esfera espiritual e também na esfera física, de forma que podem ser observadas a olho nu, né? Então, essa manifestação, ela pode ocorrer e ela ocorre tanto na questão espiritual, na esfera espiritual, e também na esfera física, algo que pode ser visto a olho nu. É uma intervenção extraordinária do poder de Deus, né? Como exemplo tem aí Lázaro. Lázaro que estava morto há 4 dias já enterrado, e Jesus vai lá e faz esse milagres de maravilha. E assim também quanto Eutico, que estava ali assistindo ali o culto onde Paulo estava pregando, ele está na janela e de repente ele cai, né? E Paulo é acionado, ele vai lá e aí ele contorna a situação. Então Eutico é ressuscitado. É um milagre de maravilhas. E a terceira unidade vai falar a respeito dos dons de inspiração. Faz menção aí no versículo 10 também, diz assim, há outros dons de profecia. E a revista vai definir da seguinte forma. O termo significa falar em nome de alguém. Então, o termo profecia significa isso. E a revista continua. O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Deus. Então, o homem agora vai ser capacitado, né, pelo Espírito, por Deus, para falar em nome dele. E continua. É uma ação do Espírito Santo, transmitida sempre racionalmente, exposta conforme suas próprias palavras. Então, Deus, o Espírito Santo, vai capacitar agora o homem, né, em falar em nome dele. Então, aquilo que ele vai falar, ele tem que falar de forma racional. Ele não vai entrar em transe para poder estar falando ou revelando alguma coisa, né? Profetizando alguma coisa. Ele vai falar de forma racional. E a revista continua dizendo assim: a profecia deve ser expressa no idioma de quem profere e nos que ouvem. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada, consolada e exortada. Então, a profecia ela serve para edificar a igreja, para consolar a igreja, para, de alguma forma, exortar a igreja. Então, quem vai profetizar no idioma que a igreja está ali, ávida a ouvir, né? Pode vir alguém de fora e isso tem que ser interpretado para que essa profecia realmente seja de conhecimento de todo. E a revista continua. Paulo incentiva o povo a buscar o dom de profecia. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 1. A gente vai ver ainda. Apesar da relevância espiritual e edificação que traz ao corpo de Cristo. Ele não possui relevância canônica ou escriturística. Nenhuma manifestação dos dons de profecia pode alterar alguma forma os textos bíblicos ou acrescentar algo nas escrituras. E Deus não vai revelar nada da parte dele para que seja colocado. Tudo que foi revelado da parte de Deus, que Deus quis que o seu povo ficasse sabendo, já está revelado na escritura. O número 2 da terceira unidade vai falar a respeito da variedade de línguas. Faz menção também no capítulo 10, que diz assim: há uns variedades de línguas. E a revista vai definir. É a habilidade espiritual do crente falar em línguas que fluem sobrenaturalmente para edificar as que fala, né? Então, o falar em língua edifica a si próprio, né? Edifica a si próprio. Agora, quando tem alguém que possa interpretar esse falar em língua, aí vai edificar toda igreja, né? Toda igreja que ouve
vai ouvir, vai ser edificada. E a revista continua. Em Atos 2, temos evidências notórias de que esse dom fazia parte da igreja primitiva, desde o primórdio da igreja. O Espírito Santo continua se manifestando no meio dos salvos através dos dons de línguas. O dom de língua deve ser buscado pelos fiéis para que haja edificação e renovo espiritual constante na vida do servo. O capítulo 14 de Coríntios cuida de explanar de forma detalhada que esses dons e como utilizá-los com decência. Então, é aquilo, quem vai falar a língua, se não tiver ninguém que a interprete, que ele fique calado, evite de estar falando em língua, pelo menos ali em público. Agora, se você está orando ali em casa ou baixinho, você vai estar edificando a si próprio, né? Mas na igreja, se tiver alguém que edifique, você pode falar e a pessoa vai responder, a igreja toda vai ser edificada. E mais um detalhe para os irmãos, que o falar em língua é uma evidência do batismo no Espírito Santo, né? De que ela foi batizada no Espírito Santo. Mas só que o falar de línguas, aqui a palavra vai dizer que não é dado a todos. A uns é dado o dom de variedade de línguas. Então, muitas das vezes a pessoa fica pensando, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Não, a falar em língua é uma das evidências. Você não fala, não quer dizer que você não seja batizado no Espírito Santo. É uma das evidências. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito da interpretação das línguas, né? A interpretação do falar em língua. E também usa o versículo 10, diz assim, e a outros capacidade para interpretá-las. E a revista vai dizer assim, olha, de imediato temos que observar que não é tradução, e sim interpretação. E a revista continua. Outra coisa que é importante salientar é que, apesar de parecer com o dom de profecia, é diferente, é distinto. São necessárias 2 pessoas cheias do Espírito Santo. Então, olha, a revista está dizendo aqui que é necessária 2 pessoas cheias do Espírito Santo. Uma que vai falar em línguas e a outra que vai interpretar essa fala. Mas também ela diz assim que uma delas pode falar e ao mesmo tempo interpretar. Que ela continua assim, olha, a pessoa que fala é a outra que interpreta, mas uma única pessoa pode sim manifestar os 2 dons. Isto é, o dom de falar e também o dom de interpretar. Ele faz agora a distinção com relação à profecia. Diz assim, olha, já no caso da profecia é necessário uma só pessoa, né? E não precisa de intérprete, já que é proferida no idioma materno do falante e dos ouvintes. Então, a profecia aqui vai dizer que ela deve ser falada no idioma das pessoas que estão ali ouvindo. E a 4ª unidade, ela vai falar a respeito agora de um corpo e muitos membros. Depois de a revista detalhar a respeito de cada um desses dons, ele vai falar a respeito agora para que servem esses dons. E a revista faz o seguinte comentário. A multiplicidade dos dons espirituais visa capacitar os membros a atuarem unidos no corpo de Cristo. Então, esses muitos dons, eles são agora uma forma desse corpo, que somos todos os crentes, né, se capacitarem para estarem ali unidos e edificando, né, sendo edificados, unidos ali em prol da igreja. Ele continua aqui com raciocínio, diz assim, a linha de raciocínio flui com naturalidade ao longo dessa sessão, semelhante ao corpo físico criado por Deus com muitos membros. Todos são diferentes e exercem funções diversas. Então, Deus, quando ele criou o homem com vários órgãos, e todos os órgãos, né, compõem um mesmo corpo. Então, assim também é feita essa comparação, que nós, crentes, somos membros, fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, que é o organismo vivo, né, onde Deus é o cabeça, onde Cristo é o cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. E a revista continua. Ainda assim,
dependem um dos outros. O mesmo se aplica ao corpo de Cristo, né? Então, assim como os membros do corpo físico, um depende do outro, né? Tanto depende da sua presença também como sente falta da ausência. Não age com normalidade quando tem a ausência de parte do órgão. Alguém que perde algum membro do seu corpo, o corpo já não é o mesmo, o corpo vai sentir falta. Então, assim também, o corpo de Cristo, um depende do outro, para que possa funcionar, para que possa estar ali todos juntos, organizados, unidos, numa só unidade. O número 1 da quarta unidade vai falar sobre a unidade e diversidade. Ele usa o versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, né? Então, a revista ela vai discorrer da seguinte forma, ela fala assim, o apóstolo argumenta que a diversidade pode vicejar na comunidade e até mesmo fortalecer a sua unidade. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa diversidade pode desenvolver algo bom, desenvolver algo com força, algo bom para essa unidade. Mas é um risco, e ele vai falar lá na frente. A diversidade se torna uma ameaça para a unidade somente quando os cristãos individualmente confundem o propósito de Deus com o seu próprio desejo de obter proeminência e reconhecimento. Então, quando o cristão agora, que ele é objeto do agir e operar do Espírito Santo, ele tem esse dom, essa diversidade do dom, então começa a confundir, porque os dons eles são feitos para edificar a igreja. Começa a ser perigoso quando esse crente começa agora, em vez de agir de acordo com o propósito de Deus, quer agir de acordo com o seu propósito e fazer uso, né, desses dons em uso próprio, né, para se beneficiar. E a revista continua: a tensão entre unidade e diversidade não é nova. Contudo, essa tensão é superada por meio de clareza do propósito de Deus ao conceder seus dons. Então, esse problema de unidade e diversidade, ele não é de hoje, mas quando a pessoa tem a clareza de que esse dom é dado por Deus e ele é para uso da igreja, aí não tem problema nenhum. E a revista continua: por mais diversos que sejam, eles servem para capacitar e conferir poder a cada comunidade de cristãos para que se demonstre o ministério de Cristo na terra. O desafio para aqueles que recebem os dons e reconhecer sua função como parte do corpo e entender como Deus projetou seus dons específicos para fortalecer outras partes, a fim de que o corpo cumpra o propósito definido por Deus. Então, é aquilo que a gente já vem falando, né? Então, a pessoa que recebe esse dom, ela tem que ter a consciência, tem que ter a clareza de que esse dom não é para usufruto. Esse dom é para servir a igreja, para o uso da igreja, edificar a igreja, para que outros membros agora desse corpo seja fortalecido ao agir ou operar desses dons que está aí na vida desses crentes. E a revista termina falando assim, os membros da Igreja de Cristo precisam resgatar o significado de viver como corpo de Cristo, assim como o corpo físico. Nenhuma parte é dispensável, todas são importantes. Então, todos os membros, né, do corpo de Cristo, nenhum deles são indispensáveis, seja o dom mais singelo, ou seja o dom mais espetacular, todos eles são importantes, todos eles, assim como também qualquer membro do seu corpo, ele faz muita falta caso não tenha mais ou caso haja uma perda, vai fazer muita falta. Todo membro ele é importante, tanto para o corpo físico como também para o corpo espiritual, o corpo da igreja. O número 2 da quarta unidade vai falar a respeito
dons para a unidade do corpo. Ele usa o versículo 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. E a revista vai dizer assim, olha, a ênfase sobre o fato de que Deus é quem concede os dons não apenas ressalta o propósito unificador dos diversos dons, mas também descreve sua suficiência como provisão de Deus para a sua comunidade. Então é Deus que determina, que distribui esses dons, o Espírito Santo que distribui esses dons de acordo com o seu propósito. E ele tem um propósito para cada um, né? Cada um que recebe o dom tem um propósito no corpo de Cristo. E a revista vai falar aqui da importância desse dom. Olha, a tônica do argumento de Paulo é a natureza comunitária da concessão desses dons. Então, a natureza para a qual foi distribuída esses dons é para que haja uma união, né? É para o benefício da comunidade, é comunitário. E continua assim, olha, assim como Deus determina diferentes funções para os órgãos físicos, né? Deus determina função para o olho, função para a boca, função para o nariz, função para vários membros do corpo físico, assim também Deus estabelece funções diferentes para cada um dos membros e todos eles são importantes. Tanto é que a revista comenta aqui que se um desses membros do corpo físico for tirado e colocado, desligado do corpo, essa parte que foi desligada ela vai morrer, ela vai apodrecer, ela não vai ter mais vida. Então, o membro necessita de estar ligado no corpo. E o corpo precisa que todos os membros estejam ligados nele para que haja um funcionamento perfeito. O número 3 da quarta unidade, ele vai estar encerrando e fala a respeito da exerça seu dom. Está dando um incentivo para que cada um de nós, né, exerçamos os nossos dons para edificar o corpo de Cristo. E faz menção aqui no versículo 27, que diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro deste corpo. E a revista ela vai dizer assim, né? Ela diz assim, olha, de acordo com o apóstolo, igrejas e pessoas que pensam precisar de mais dons ou de dons diferentes daquele que o Espírito Santo já concedeu. Então, muitas das vezes, tem gente que já tem um determinado dom, quer buscar novos dons ou acha que precisa de novos dons, né? Mas de repente você tem um dom, você tem que ver de que forma você está edificando a igreja, de que forma você está utilizando esse dom em prol da igreja, né? Porque se você tem um determinado dom, outras pessoas têm outros dons diferentes. Então é a união, né? Essa diversidade de dons em mãos diferentes e a união dessas pessoas, a união desses dons é que vai fazer com que essa diversidade se torne uma unidade dentro do corpo de Cristo para edificar agora esse corpo, né? Então, faça uso desse dom que você já tem. Procure saber qual é o dom que você tem. Todos nós temos um dom ou temos alguns dons. Muitas das vezes nós não sabemos que temos, que possuímos esse dom. Então, precisamos saber que temos e precisamos utilizar esse dom em prol da igreja, né? E a aplicação pessoal, já chegamos e diz assim: os dons espirituais são atuais e indispensáveis na vida da igreja. Visam o serviço cristão e o aperfeiçoamento do povo de Deus. Jamais a autoglorificação ou promoção pessoal, né? Então que possamos usar esse dom, né, ou os dons espirituais em prol da edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e jamais em prol da nossa própria glória ou da nossa própria promoção, né? Eu queria lhe agradecer, meu irmão, minha irmã, né, pelo privilégio de estar conosco aqui, crescendo na graça e no conhecimento. Tenho certeza que, assim como eu, sou muito edificado
em trazer esse conhecimento para vocês, em função de estar estudando e preparando para poder estar levando esse conteúdo para vocês. Também eu espero que também vocês estejam sendo edificados por esse trabalho, tá? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que possa estar com a sua mão poderosa nos dando a proteção e ali aquilo que precisamos, né? A nossa oração é em nome de Jesus. Amém.